E agora, melhorou? Tá saindo o áudio? Aqui eu... Ah, não, eu só soltei lá embaixo. Agora eu tirei do ouvido. É. Oi, Sérgio, e aí, tá ouvindo direitinho aí? Tá me ouvindo? Ah, tá ouvindo? Normalizou tudo aí, né? Podemos começar então? Uhum. Ok. Tá ok então. Falando na imagina até mais, Everton. Você fala. Tava falando com o pessoal da. Com o Herbert aqui, responsável técnico. Hum. Desligar tudo aqui. Sérgio, Aparecida, Borges, tudo bom? Como é que vocês estão? Renata? Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Tá tranquilo com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao Caminho da Luz. Que Jesus nos envolva a todos. Vamos ver aqui. Ah, ok, Renata. Como é que tá? Tudo jóia? Obrigado. Então vamos lá. Bom, é uma muito boa noite a todos. É uma satisfação poder revê-los novamente, né, nesse novo formato, nessa sala virtual, mas eu tenho certeza que o amor do Cristo está conosco, nos envolvendo nesse momento. Então vamos acalmar os nossos sentimentos, nosso coração, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinito amor, de infinita bondade, convictos que estamos de Sua presença, sempre harmoniosa, nos acalmando, nos trazendo esperança, nos trazendo fé. Fé no futuro, e certeza de que o amor e de que sempre estaremos, o melhor estará sendo feito para nós, não é mesmo? Então, acalmando assim os nossos corações, vamos dizendo com Cristo. Jesus nos ensinou uma oração muito bonita. Vamos aí então com ele dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Bom, o tema de hoje, conforme está no convite que nós enviamos, né, aqui no perfil da Caminho da Luz, será enfrentando medos nos dias atuais. E para entendermos essa lição, como enfrentar os nossos medos, nós vamos nos utilizar da Revista Espírita, publicado por Allan Kardec. São as revistas espíritas, são duas, de julho de 1867 e novembro de 1868. O tema ali abordado por Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, é a epidemia na Ilha Maurícia. A Ilha Maurícia é uma região que fica ali no sudoeste da África, no Oceano Índico, a uma certa distância da França. E entre os anos de 1866 e 1869, eles passaram por uma epidemia muito grave. Na época, no século XIX, a medicina ainda não sabia definir ao certo o que era aquela febre que eles tinham. Eles apenas chamavam de febre desconhecida. Mas a ciência atual diz que foi a malária. Aquela região foi atingida pela malária e 60 mil pessoas vieram a falecer naquela região. Sofreram pra caramba também. Uma situação semelhante à nossa que nós estamos passando hoje, mas ali o Allan Kardec, com o auxílio dos bons espíritos, nos trouxe profundos conhecimentos que hoje, se nós aplicarmos, certamente é a ferramenta correta que nós temos para enfrentar os medos que nós temos. Como é que funcionou? O que aconteceu? No final do ano de 1866, a Sociedade Espírita Parisiense começou a receber algumas comunicações do plano espiritual, dizendo que na Ilha Maurícia eles estavam passando por uma epidemia muito séria.
Naquela época não existia internet, então eles não tiveram notícias pelos jornais de que estaria acontecendo isso lá na França. Mas, passados alguns meses, lá em maio de 1867, Allan Kardec recebeu uma carta de um centro espírita da região, confirmando que aquilo que as entidades venerandas, os bons espíritos, disseram para o Allan Kardec e todos os seus auxiliares, confirmou que realmente estavam passando por isso. E aí eles vão trazer todo o relato do que estava acontecendo. Nós vamos utilizar essa carta, que nós já falamos antes, para aplicarmos a mesma metodologia que foi utilizada ali por Kardec. Por quê? O que nós vamos dizer aqui é no contexto espírita, mas se houver algum irmão aqui de outras religiões, católicos, evangélicos, budistas ou mesmo ateus, não tem problema. Tudo que dissermos sobre o espiritismo é válido para todos, tudo bem? Então, nós aqui não estamos nos colocando na posição de privilegiados, de revelação, seja lá outra situação. Nós, até porque o espiritismo foi codificado por Allan Kardec como uma ferramenta auxiliar das religiões. Tudo bem? Então nós vamos entender o que aconteceu. Já sabemos que os médicos da época não sabiam e hoje é a malária. O que eles relataram primeiro? Antes de começar o surto, o Centro Espírita da Ilha Maurícia já começou também a receber comunicações. Olha, Deus sempre nos revela com antecedência para nos preparar. Deus sempre coloca situações para nos preparar para os enfrentamentos. Nós é que devemos estar espertos para os sinais. Com relação à epidemia de hoje, já faz há uma década pelo menos que esse coronavírus vem se mostrando. E infelizmente nós não ouvimos o recado. Se nós tivéssemos ouvido, teríamos tomado. Mas enfim, a situação está posta, não adianta nós culparmos este ou aquele, e nós vamos aqui na intenção, é agora recuperar, né, a situação e trazer novamente a saúde para o mundo. Tá? Então, lá era uma epidemia na Ilha Maurícia, mas os conceitos, tudo que foi aplicado, a única diferença é a quantidade de pessoas, que agora a infecção afeta o mundo inteiro. Não tem nenhum país privilegiado. Todas as nações do mundo estão passando por esse desafio. Mas graças aos avanços científicos, não estamos padecendo pela mesma situação. Veja que ali foram 60 mil pessoas. E nós ainda, por enquanto, em época de mundo, proporcionalmente, nós estamos muito melhores. Já sabemos definir qual que é o problema. Lá eles não sabiam. Mas o que acabou acontecendo? Eles receberam, e quando o Centro Espírita começou a receber isso, eles também falaram, puxa vida, isso aqui deve ser metáfora, deve ser algo moral, de conteúdo moral. E quando começou, eles viram que não, que ali realmente era um fato, que eles foram avisados. E aí o posicionamento daquela pessoal do Centro Espírita é que nós vamos trazer aqui. Tá? Em ambos os casos afetou a vida, não só a vida, mas a economia do lugar que ficou arrasada. E qual que é a intenção? O que nós vamos fazer? Com Jesus e o Espiritismo, vamos buscar como nos ensina a enfrentar os medos, porque o principal que nos está afetando, além disso, é o medo. E esses medos, como nós vamos enfrentar? Que tipo de medo? O medo da morte, o medo da fome, o medo da solidão, muitas pessoas estão aí sozinhas em seus lares. Então, o consolo que a doutrina espírita nos traz, o consolo que Jesus e seu evangelho nos traz para entendermos a situação. Nós vamos nos prender ao que Jesus nos ensinou. O medo, como eu falei, é a principal emoção que nos ativa. O que é o medo? O medo nada mais é do que é uma emoção, é um sinal de alerta. Alerta de que existe um perigo iminente. Então ele é importante. Muitas pessoas falam que o medo é uma covardia. Muitas pessoas dizem que é para fracos. E aí entra na ilusão de uma falsa superioridade de que está no comando da situação. Não, o medo é uma emoção que nos convida a tomar decisões para o enfrentamento de dificuldades, de algo que nos ameaça a integridade. Então, a par disso, é uma resposta. Ela é o quê? Ela é um
um instinto de sobrevivência. Todas as espécies, todos os seres vivos no planeta têm o medo. Nós, seres humanos, também temos o medo. E aí nós vamos fazer bom uso dessa ferramenta. Nós vamos entrar no estado de alerta, como perceber, tomar os cuidados devidos. E desenvolver no nível moral a situação que está posta, por mais paradoxal que seja, por mais muitas vezes angustiante que nos pareça, ela tem uma finalidade. Nada que acontece no mundo, isso todos nós de religião sabemos disso, nada que acontece no nosso mundo acontece por um acaso. Tudo faz parte da providência divina. É Deus guiando os seus filhos na terra. E isso faz parte de um processo de transformação moral. O nosso planeta está passando por esse processo. Seremos um mundo mais fraterno, um mundo em que nos preocuparemos com os países pobres, um mundo em que as pessoas estarão atentas e preocupadas uns com os outros. Nós nos amaremos. É isso o convite. Não, o mundo não vai acabar, não é o fim do mundo, não é o apocalipse, é apenas uma forma de superar. Mas aí alguns poderiam perguntar assim, puxa vida, mas que transformação é essa, se muitos estão morrendo? Então quer dizer que as futuras gerações vão usufruir do mundo melhor que o nosso? Vão usufruir do nosso trabalho, porque afinal de contas somos nós que estamos trabalhando, enfrentando esse desafio. Então, aí o Espiritismo vem nos explicar que os espíritos do passado, as pessoas do passado éramos nós em encarnações passadas e que nós continuaremos reencarnando nesse planeta. Nós mesmos usufruiremos das bênçãos e das transformações que irão ocorrer. Certo? E assim, muitas vão dizer assim, mas puxa vida, eu estou desperto, eu sou uma pessoa de religião. Não importa qual seja, se é o católico, o espírita, o evangélico, o budista, nós somos pessoas de religião que estamos despertos, buscando fazer o bem, desenvolver a fraternidade, o amor divino. E por que nós devemos passar por isso? Esse pensamento, ele é um pensamento egoísta. Por que é egoísta? Porque nós estamos pensando em nós. E infelizmente, ou uma aplicação da lei divina, desenvolvimento natural da evolução, muitos irmãos nossos estão ainda dormindo em nível espiritual, estão presos ainda no egoísmo. E a misericórdia divina é para todos. O que acaba acontecendo? Então Deus confere essas provas, elas são amargas. Existe até um ditado que diz, buscar Deus por amor ou pela dor. E essa epidemia que nós estamos enfrentando, acho que todos aqui nós percebemos isso, ela vem desafiar o nosso estado atual. E olha quanta fraternidade nós estamos vendo. Como nunca antes na Terra, preocupando-se com as nações mais empobrecidas. Está havendo um despertar espiritual, uma nova condução, até mesmo das empresas. Está se formando agora uma nova consciência, uma consciência de preservação da espécie. E isso vai ampliar cada vez mais, que nós não vamos buscar apenas a nossa preservação, vamos buscar a preservação da natureza, vamos buscar um melhor equilíbrio ecológico, porque estamos percebendo que a nossa forma de agir anterior já não coincide, já não dá mais certo com a quantidade de pessoas que estão. Esse mundo aqui alberga muito mais espíritos encarnados. Tá? O plano espiritual está esperando novas oportunidades, mas já tem 8 bilhões. Chico Xavier revela que esse mundo aqui aguenta até 20 bilhões de pessoas encarnadas. O benfeitor espiritual de Chico Xavier, o Emmanuel, ele chega a afirmar que nós mal saímos das praias. Precisamos entrar nos nossos territórios. A América praticamente ali, a América Central, ainda alberga muito mais pessoas. E é essa transformação que estamos passando. O medo, por enquanto, faz parte. Agora nós vamos desenvolver algumas ferramentas para enfrentar esse medo. E a primeira delas, com certeza, qual que é? É o amor. Tem uma frase que é atribuída a São Francisco de Assis que diz assim, ó, onde há amor e sabedoria, não há medo nem ignorância. Então, se nós, além dos cuidados materiais da vida física, buscarmos um conhecimento das leis divinas, nos aproximarmos de Deus através do amor, através da justiça, nós perceberemos, nós adquiriremos conhecimento.
E se nós abrirmos o nosso peito em sinal de amor, nos preocuparmos com o próximo, esse amor vai diminuir drasticamente o medo, se não acabar de vez com o medo mesmo. Tá? Então, o amor, a segunda ferramenta é a fé. Gente, se nós deixarmos o nosso pensamento materializado, que a única vida que nós temos é esta, vai nos trazer maior dor e sofrimento. Ah, feliz é aquele que crê em Deus, porque crê na sua existência futura, crê na sua continuidade, não acredita que a morte é o fim, não acredita que é o fim do mundo. Não é que esses irmãos nossos que estão partindo para a pátria espiritual, que eles estão desaparecendo no nada. Pelo contrário, a fé em Deus sabe, quem tem fé em Deus sabe que nada morre, nada volta para o nada, e tudo se transforma e se melhora. É a lei de evolução, tudo evolui. Nós temos a mania de achar também que o mundo está parado, que é só isso. Não, a cada dia nós vamos aprendendo, vamos nos melhorando. Às vezes, uma geração não percebe esse progresso. Mas se nós olharmos a nossa cultura dos últimos 1000 anos, nós vamos ver como hoje nós vivemos um Estado de Direito muito maior do que nós vivíamos, graças às transformações anteriores. O que aconteceu depois da gripe espanhola foi algo fantástico, o progresso que veio na ciência, no amor ao próximo também. Existe muito trabalho a ser feito, é claro, não vamos iludir a nossa mente achando que está tudo bom. Se tivesse tudo bom, não precisaríamos desse mecanismo da misericórdia divina para nos auxiliar. Se tivesse tudo bom, certo? Então nós precisamos ainda aprender algo mais, desenvolver a nossa caridade, a nossa tolerância, a nossa comunhão com Deus, nos aproximarmos mais. Por que a comunhão com Deus? Não é que Deus é um legislador que quer que nós obedeçamos Ele. Não é isso. É porque quando nós nos aproximamos de Deus, nós vamos perceber que nós não somos um corpo que tem uma alma. Nós somos a própria alma do corpo. Olha que felicidade isso. Sabemos que nós somos imortais. O corpo vai morrer, o corpo vai perecer. Seja agora, seja daqui 10 anos, seja daqui 20 anos. Uma hora nós vamos ter que retornar para a pátria espiritual. E assim, com fé em Deus e na certeza de que somos espíritos imortais, o nosso olhar sobre os desafios da vida mudam completamente. E qual é a fé que nós devemos ter? Primeiro, aliado ao conhecimento. Não é a fé cega. Mas a fé não é apenas crer. Muitas pessoas falam assim, fé é acreditar em Deus. Não é apenas acreditar em Deus. Fé é muito mais do que isso. Também é acreditar em Deus, mas acreditar em si mesmo. É a fé humana. A fé divina é a crer e a certeza de Deus. Essa é a fé divina. A fé humana é aquela quando nós acreditamos em nós. E algo que a nossa sociedade agora está tendo um desafio maior para enfrentar. A fé no outro. Já perceberam? Já perceberam? Eu já percebi isso. Como nós estamos perdendo a fé uns nos outros. Existem muitas pessoas de religião, mas muitas pessoas desconfiadas. Nós estamos acreditando na sinceridade uns dos outros. E esse está sendo um desafio maior, até mesmo, do que a própria pandemia. Por incrível que pareça. Mas isso é normal. Por quê? Porque é o processo de medo. O medo vai despertar isso em nós. Então aquelas pessoas que estão partindo muitas vezes para a violência, outras pessoas para dizendo que não é nada que nós estamos passando, ou fala que é mentira, que a pandemia do coronavírus nem existe. Vamos respeitar essas opiniões, por quê? Porque é a forma que cada um lida com o medo. Nós não podemos acusar uns aos outros por estar sentindo medo. É até uma desumanidade isso. Vamos respeitar o medo de cada um. Cada um vai ali ao seu tempo, né, descobrindo, se aproximando mais, tendo noção da realidade. Se de um lado tem pessoas que estão desafiando, tem outras que estão extremamente em crises de pânico. Pânico com medo terrível, entrando em surtos, né, realmente de estresse emocional muito forte. E isso prejudica. Se nós precisarmos do nosso sistema imunológico, os médicos falam isso, os psiquiatras, os psicólogos, eles nos explicam que a nossa conduta emocional muitas vezes impede a convalescença.
Uma pessoa desesperada com a situação que está, quando pega o vírus, talvez ele vai desencadear um processo muito mais grave nele. Aliado à fé, esse processo vai ser amenizado. Aliado à esperança, porque a fé é a mãe da esperança e da caridade. Quem tem fé em Deus, ele vai acreditar em Deus. E mais, que nem eu estava falando, a fé são 3 forças que despertam em nós. A fé em Deus, crer em Deus. A segunda força é confiar em Deus, porque tem muitas pessoas que acreditam em Deus, mas não confia que Ele quer o melhor para nós. Não confia, se desesperam. Tem fé em Deus, mas está desesperado. É confiar nos mecanismos das leis divinas. E a segunda força que a fé nos eclode é a entrega. Nos eclode quando nós temos confiança, sabemos de Deus, confiamos em Deus e nos entregamos. Quando nós nos entregamos, nós nos tornamos mais dóceis. Nós não vamos fazer um outro processo que nós podemos observar. Eu percebo em mim e em muitas pessoas o medo, a transferência. O que é isso? Eu estou com medo, a pessoa está com muito medo do que está acontecendo. Aí transfere para aqueles que estão, vamos supor, aí desafiando e saindo, fazendo festas. E aí fica com ódio deles. Entendeu? Como mesmo nós de religião precisamos estar atentos, orar e vigiar. Vigiar os nossos pensamentos. Por que está com ódio do outro? Porque não está respeitando a opinião do outro. Tudo bem que a opinião dele é danosa para ele, é danosa muitas vezes para a sociedade que vai transmitir, mas isso é um problema das autoridades. Nós, como os vizinhos, nós, como amigos, conhecidos e parentes, vamos respeitar e orar por eles, vigiar o nosso pensamento, porque quando nós ativamos o ódio, começamos a vibrar a raiva, nós também estamos prejudicando o nosso emocional, prejudicando o nosso sistema imunológico. Olha a importância de manter o centro, não perder o endereço de si mesmo. A pior coisa que pode nos acontecer é perder o endereço de nós mesmos. Tá? Então, a desmaterialização do pensamento, ou seja, estarmos encarnados, estarmos nesse mundo, mas com o pensamento e o sentimento plenos em Jesus, plenos em Cristo, plenos em Deus, ou plenos na fé de que a sociedade materialista ou ateu pode dizer: oh, eu não acredito em Deus, eu não consigo acreditar em Deus, mas acredito na poesia da vida. Essas pessoas acreditam na poesia da vida, acreditam no milagre existencial, no sentido de que não havia nada, existia uma terra totalmente devastada e de repente surge a vida em nós aqui, seres conscientes. Então vamos dar esse voto de confiança na vida. Tá? Ou aquelas pessoas que não creem em Deus podem dar esse voto. E nós que somos crentes em Deus, vamos nos entregar a Deus. O maior desafio que nós temos pela frente aqui, além de tomar os cuidados necessários, é cuidar do coração. O Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, também editado por Allan Kardec. Existe uma mensagem que diz: cuidar do corpo e cuidar da alma. E o que é cuidar do corpo, da alma, se não estar com fé? Vamos ver alguns casos de pessoas de fé que atuaram com caridade e não se contaminaram. Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, o Chico Xavier mesmo, nossa, ele falava com pessoas ali inúmeras. Ele também lidava com isso. Quantas pessoas não temeram por suas vidas? Porque Jesus ele ensinou o seguinte: aquele que quiser salvar sua vida, vai perder. E como que muitas vezes nós estamos perdendo a vida? Através do medo. Não perdendo a vida e morrer de forma física, mas morrer o sentimento de fé. Morrer a fé em nós. Morrer a fé no outro. Então, aquele que quiser salvar a sua vida, pensar só em si, vai morrer. Morrer aí é uma linguagem moral. Mas aquele que entregar a sua vida por amor a mim, disse Jesus, este vai salvar a sua vida. Tá? Por quê? Mas muitos vão dizer assim: e os médicos que estão morrendo? Eles estão ali agindo com caridade, eles estão entregando a sua vida, porque eles sabem de antemão o que vai passar. Eles sabem, mas isso está acontecendo com eles porque acabou a missão deles. A missão deles era essa. E eles estão desencarnando, voltando. Qual que era, nós já íamos aqui encerrando,
O que em Maurícia o Centro Espírita percebeu? Passaram-se um ano depois eu convido todos a ler, repetindo aqui, Revista Espírita de julho de 1867 e novembro de 1868. Os espíritas ali, eu estou falando do espiritismo, tá, gente? Não estou menosprezando as demais religiões. O espiritismo, eles começaram o quê? A orar por aqueles que estavam dentro da crueldade. Eles começaram a ajudar na medida do possível, mantiveram a fé, sabiam, e muitos até falavam, eu vou morrer. Acreditavam que ia morrer. Mas diziam, numa carta que eles mandaram para Allan Kardec, nós sabemos que talvez vamos morrer, mas não temos medo, estamos convictos. Muitos dizem assim eles diziam que um espírita não tem o direito de ter medo. Por quê? Porque eles sabiam da existência da vida. Até falavam, se nós morrermos, nós vamos aí, no Centro Espírita fundado por você, Kardec, para estabelecer comunicação e confraternizar com todos vocês. Porque o Espiritismo pensou das leis divinas o quê? A comunicabilidade com os espíritos. E aí nós vamos trazer um antídoto para o medo da solidão. Porque aqueles que foram antes de nós, eles estão vivos. E nós vamos conceder a nossa esperança em nós, nisso. E se nós partirmos, aqueles que ficaram na Terra, nós não vamos nos sentir solitários. Por quê? Porque nós sabemos que lá no plano espiritual, um dia vamos todos nos reencontrar e mais. Deus nos concederá novas reencarnações, muito melhores do que essa, um mundo muito melhor do que esse, graças ao trabalho que estamos desenvolvendo hoje. Tá? Então vamos aí encerrar aqui. Para fixar esse entendimento, vamos nos lembrar novamente de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Buscai, em outro trecho ele vai dizer, buscai o reino de Deus e sua justiça, e todo o mais vos será acrescentado. Ele diz, qual pai cujo filho pede pão e peixe, e ele dá pedra e uma serpente? Se nós, ele diz Jesus, se vós, que ainda tem tantas imperfeições, sabem dar coisas boas a seus filhos, quiçá o Pai Celestial nos saberá nos conceder dádivas infinitas. Vamos valorizar o desafio, mas também vamos manter a fé. E o curioso é que essas pessoas do Centro Espírita, eles tiveram parentes mortos, eles desencarnaram, melhor corrigindo a nossa palavra, tiveram amigos que desencarnaram, mas todos aqueles que estavam ali mandaram depois uma correspondência para o Kardec e um ano depois, dizendo, olha, nós não morremos. Por quê? Porque a fé traz boas energias. Isso não quer dizer que aqueles que desencarnaram estão com más energias, mas quer dizer o quê? Aqueles que precisam desencarnar, cujas tarefas na Terra terminou, eles vão desencarnar. Agora, aqueles que não precisam desencarnar, se tiver fé, não morrerão de estresse, não morrerão de pânico, que também pode causar um ataque, nós sabemos. Fé. E isso afasta até mesmo a contaminação. Muitas vezes não é para nós sermos contaminados, mas que nós estamos carregando ódio no coração, ou raiva de alguma situação, acabamos atraindo essas energias. E aí o vírus pode vir nos pegar e já sabemos. Podemos passar por uma gripe fraca, podemos pegar algo mais forte e superar, ou mesmo vir a desencarnar. E se desencarnar, não tem... Eu, particularmente aqui, se bem que eu não sou exemplo, o exemplo é Jesus. Mas eu já estou convencido de que se eu vir a desencarnar, não tem problema. Eu sei que um lugar me espera. Porque eu sei que eu sou filho de Deus e todos nós somos divinos. E vocês são meus irmãos. E eu quero o melhor para todos vocês. Jesus quer o melhor para todos nós. Então vamos nos apegar à fé, à esperança e à caridade. Tudo bem? Então vamos agora fazer vibrações por aqueles que estão sofrendo. Que a equipe espiritual, que os mentores de luz os envolvam. Aqueles que estão, os seus parentes, aqueles que estão desenganados de si mesmos. Não desenganados de sua vida, mas desenganados de si mesmo. Por acreditar que é apenas um corpo e não somos espíritos. Que eles possam abrir o coração e sentir as energias divinas, a luz de Deus envolvendo a todos nós e a todos eles. Vamos vibrar para aqueles que estão convertendo o medo em raiva, em violência, que eles possam
se sentir também abençoados e agraciados por Deus, que eles possam sentir a nossa prece por eles e por nós também, porque pedimos a Deus que libere de nós, do nosso coração, essas situações temerárias, como, por exemplo, a raiva, como, né, a mágoa, como a desconfiança. Vamos acreditar uns nos outros. Tá bom? Então que Deus nos abençoe, muita paz a todos. Desejo a todos vocês uma ótima noite, uma ótima semana e força, meus irmãos. Força, nós estamos juntos e vamos sempre estar juntos, ok? Porque nós somos filhos de Deus. Tudo bem? Muita paz a todos. É isso aí.